Bem, gente, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E neste, um vídeo de dúvidas sobre problemas com torneiras. É o nosso vídeo de número 8 sobre dúvidas. Neste vídeo, a pedido de nossos alunos, vamos tentar passar para os senhores métodos de resolução com problemas de torneira. Então, temos aqui 3 problemas e temos 3 métodos que vamos comentar no transcorrer desse vídeo. Vamos aqui ao nosso primeiro método, envolvendo o seguinte problema. Uma torneira enche o tanque em 3 horas. Outra torneira o enche em 6 horas. Abrindo as 2 torneiras simultaneamente, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Bom, temos então 2 torneiras com tempos individuais de preenchimento do tanque, e ao mesmo tempo é pedido, se as 2 forem abertas simultaneamente, o tempo que elas gastarão para fazer o serviço ou encher o tanque. Vamos fazer da seguinte forma. Nosso primeiro método, vamos denominá-lo o método tradicional, que é o método que usamos frações, largamente usado como o primeiro método da resolução desse tipo de problema. Bom, vamos considerar os tempos. Considerando aqui o tempo da primeira torneira, vamos chamá-lo de T1, venceu o tempo de 3 horas, assim como o da segunda aí de 6. Vamos denominar de T maiúsculo o tempo que as 2 fazem o serviço, ou seja, enche o tanque. Bom, podemos fazer aqui o seguinte raciocínio. A primeira torneira, digamos a T1, em 1 hora, ela enche 1/3 do tanque. Motivo, se em 3 horas ela gasta 3 horas para fazer o serviço, encher o tanque, então em 1 hora obtemos condições de chegar ou ela fazer o serviço de 1/3 desse tanque. Da mesma maneira, ou pelo mesmo princípio lógico, a segunda torneira, se ela gasta ou leva 6 horas para encher o tanque, em 1 hora ela enche 1/6 do mesmo tanque. Bom, gente, então podemos citar ou trabalhar que se as 2 trabalhassem, ou se elas trabalharem juntas, o que podemos dizer? Se as 2 torneiras trabalharem juntas em 1 hora, elas farão, ou seja, a primeira faz o serviço ou preenche 1/3 do tanque e a segunda 1/6. Adicionados, né? Precisamos aqui tirar o mínimo entre 3 e 6, que é o 6. 6 dividido por 3 é o 2, 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 3, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Ficamos a depender de 3/6, que simplificando essa fração por 3, chegamos então à metade do tanque, ou seja, o meio do tanque. Isso significa que em 1 hora, as 2 torneiras funcionando em conjunto ou simultaneamente, elas enchem a metade do tanque. Mas a nossa meta é determinar o tanque todo. Para isso, vamos fazer aqui, ou usar uma regrazinha de 3 para o cálculo do tanque cheio. Podemos dizer então que se em 1 hora elas, digamos, enchem a metade do tanque, em quantas horas elas fazem o tanque ou enchem o tanque todo? Senhores, aqui temos então uma proporçãozinha, né? Vamos usar aqui que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, ficamos com x vezes o meio igual a 1 vezes 1, que é 1. Ou seja, x vezes o meio igual a 1, isolando o x, né? Ficamos com x vezes 1x, 2 vezes 1, 2. Então, o nosso x equivale a 2 horas. Ou seja, as 2 funcionando, digamos, simultaneamente ou em conjunto, elas levam 2 horas para fazer o serviço ou encher o tanque. Gente, vamos agora a um segundo método, nosso caso aqui, considerando, ou vamos denominar, um método que você usa muito para problemas que envolvem 2 torneiras. Ou seja, esse método é um método prático e rápido. Os dados do problema são os mesmos. Agora, como você arma um método? Você, a princípio, para calcular o tempo do tanque cheio,
que é que você faz? Você toma os dois tempos, escreve uma fração em que o seu numerador é o produto dos dois tempos, ou seja, é o tempo 1 vezes o tempo 2. E o denominador dessa fração é a soma dos dois referidos tempos. Repetindo, para o caso de problemas com duas torneiras, pedido para o tempo do tanque cheio, você multiplica o numerador da fração, multiplica os dois tempos e divide pela soma dos dois. No nosso problema, o tempo do tanque cheio, continuamos aqui a chamá-lo de T maiúsculo, vai ficando a depender de quem? De 3 vezes 6. Repetimos, é a multiplicação dos dois tempos, dividido sobre a soma dos dois, no caso 3 mais 6. E aí, ficamos a depender do 3 vezes o 6 é o 18, dividido por 3 mais 6 é o 9. 18 por 9, dividido por 9, no caso, 2 horas, que é o que fizemos e calculamos há pouco. É o tempo para as duas torneiras encherem o tanque. Então, gente, esse estilo, digamos assim, esse método, é muito usado para problemas de torneira com duas torneiras. Bom, agora o mesmo problema, resolvido, digamos, pelo nosso terceiro modo, então, pelo nosso terceiro método, que vamos denominá-lo aqui de método algébrico. Ou seja, o tempo a ser determinado, você multiplica pelos inversos dos dois tempos, no caso do tempo 1 e o inverso do tempo 2, ou seja, ficamos com T que multiplica 1 sobre o T1 mais 1 sobre o T2. Se tivesse outra torneira, seria mais 1 sobre o T3 e assim por diante. Mas no nosso caso só são duas torneiras. Igualamos a soma desses dois inversos a 1, para armar a nossa equaçãozinha. Bom, gente, aqui, digamos, é a estrutura desse método. Vamos usar agora as substituições dentro do nosso probleminha para chegarmos ao cálculo do tempo pedido. No nosso caso, ficamos com T, que multiplica inverso do 3 é 1 sobre 3, mais o inverso do 6, né, que é 1 sobre o 6, igual a 1. Dando uma arrumadazinha no parênteses, precisamos tirar o mínimo, né? O mínimo multicomum entre o 3 e o 6, para que possamos adicionar essas duas frações, é o próprio 6. Então, 6 dividido por 3 dá o 2, 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6, 1, 1 vezes 1, 1. Ficamos, então, com T que multiplica 2 mais 1. Igual, segundo membro, tirando o mínimo, também considerando o mesmo que é o 6, 6 dividido por 6, 1. 6 dividido por 1, desculpa, 6. 6 vezes 1, 6. Pronto. Realizamos o mínimo nos dois membros dessa equação. Podemos cancelar os denominadores, pois eles são iguais. E passando a arrumar o primeiro membro, ficamos com 3t igual a 6. Senhores, isolando o t, né, o 3 vai dividir, ou então podemos dividir essa equaçãozinha aqui por 3. O nosso t, que é o tempo pedido, no caso, continua sendo 2 horas para o nosso tanque cheio. Bem, gente, é então um método bastante usado e rápido para a resolução de qualquer número de torneiras e torneiras com cifrão. Bom, vamos aqui ao nosso segundo exemplo. E vamos realizar esse exemplo pelo método algébrico, terceiro método. Ou seja, para chegarmos pelo método algébrico, que é aquele que nós vamos tomar a armação da equação e pelos dados dos inversos do problema. Só que aqui você deve tomar o cuidado. A torneira 1, né? No reservatório, há duas torneiras. A primeira enche o tanque em 3 horas, chamando T1. A segunda o enche em 6. Mas há um sifão que o esvazia em 12 horas. Faz o serviço contrário. Qual é o tempo, né? Os 3, né? Funcionando as torneiras e o sifão simultaneamente, em quanto tempo o reservatório se encherá?
Bom, gente, então aqui nós temos os dados do problema em cima e vamos jogá-los em cima da nossa solução pelo método algébrico. Cuidado que você deve ter que o sifão, ele faz esvaziar o tanque. Devido a isso, ó, o sinal que antecede a sua inversão é negativo. Ou seja, nosso problema substituindo, ficamos com 1 sobre o tempo da torneira 1, mais 1 sobre o tempo da torneira 2, aí cuidado, menos 1 sobre o tempo da torneira do sifão, que é 1 sobre 2, igual a 1. Bom, para chegarmos ao final, vamos operar esse parênteses. Para isso, somar e subtrair frações com denominadores diferentes, precisamos do mínimo. O mínimo, gente, entre o 3, o 6 e o 12, é o 12, né? Porque o maior é múltiplo desses dois menores. Então, operando o mínimo. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 12 dividido por 12 é 1 vezes 1, 1. Igual, segundo membro, subtende denominador 1, né? 12 dividido por 1, 12, vezes 1, 12. Vamos arrumar o nosso finalmente. Cancelamos. E aqui operamos 4 mais 2, 6. 6 menos 1, 5. Ficamos, então, como, gente? 5t igual a 12. Isolamento do t. O 5 vai dividindo. Podemos dizer que em horas, o tempo para chegar ao tanque, as duas torneiras funcionando e o sifão também, o tanque se torna cheio, 12/5 de hora. Que isso aqui você pode fazer essa conta, né? 12 dividido por 5 em horas, ó. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Não tem ninguém para descer. Então, fechamos a hora. Mas essas 2 horas que temos como resto, você pode usá-la ou transformá-la em minutos. Então, multiplica por 60. 2 vezes 60, 120 minutos agora. Dividido por 5. 12 por 5 dá o 2, né? 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Descendo aqui o 0, ficamos com 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Ou seja, 12/5 de horas, podemos dizer que vem formar, ou é, 2 horas e 24 minutos. Ou seja, senhores, para este problema, tanque cheio, nosso T maiúsculo, 2 horas e 24 minutos. Então, senhores, uma maneira de você resolver esse tipo de problema. Mas vamos aqui ao nosso problema 3, resolvido pelo terceiro modo, que é o modo rápido, o modo algébrico. Então, temos o seguinte: abrindo a torneira A, um reservatório ficará cheio em 1 hora. Abrindo-se a torneira B, ele se encherá em 2. E abrindo a C, encherá em 3 horas. Então, nós temos 3 torneiras trabalhando em encher. Qual o tempo aproximado estará o reservatório cheio de água se abrirmos as torneiras simultaneamente? Bem, senhores, vamos fazer pelo método algébrico. Eu, pelo menos, considero o método mais rápido. Mas esse aqui vamos fazer pelos 2 métodos. Primeiro, vamos fazer por esse. Então, vamos lá. A nossa equação, né? Para chegarmos à nossa equação, se são 3 torneiras todas enchendo, vamos ficar com o inverso do primeiro tempo, mais o inverso da segunda torneira, mais o inverso da terceira torneira. Repetimos, nós temos 3 torneiras enchendo o tanque. Bom, a nossa equação vai ficar, nossa equação pelo método algébrico, ficamos com T, que é o tempo a ser encontrado, que multiplica a soma desses 3 inversos. Senhores, usando quem é quem? Ficamos com T, que multiplica 1 sobre o T1, que é 1 hora 1, no caso, mais 1 sobre o T2, que é 1 meio, 1 sobre o 2, mais o 1 sobre o T3, que é o tempo da terceira torneira individualmente. Fechando aqui igual a 1. Para chegarmos ao final,
precisamos fazer o mínimo, né? O mínimo entre 1, 2, 3. Vamos aqui ao 6, né, gente? Operando o mínimo, 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Igual, segundo membro. 6 subtensos dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Denominadores iguais na nossa equação, podemos cancelar, arrumando numerador 6 mais 3, 9 mais 2, 11t igual a 6. Isolamento do t, senhores, ficamos com t igual a 6/11 de hora. Como você poderá fazer também, pode ficar isso aqui, se for dependência apenas de hora, mas uma transformaçãozinha, né? Como uma hora possui 60 minutos, nós podemos trabalhar com esse numerador sendo como, ó, 6 vezes os 60, que dá quem, gente? 3.600 minutos. Desculpa, 360 minutos sobre 11. Se você fizer essa continha, 360 dividido por 11, nós vamos encontrar aí aproximadamente 32 minutos, é o tempo do nosso tanque cheio. Aqui nós temos a nossa conta, essa divisão, 360 dividido por 11, numa aproximação aí a 32 minutos. Bom, a resposta então, tempo tanque cheio, 32 minutos aproximadamente. Senhores, o mesmo problema agora resolvido pelo método tradicional, né? O método aí das frações, que é aquele primeiro que nós vimos. Então, a primeira torneira, ela gastará, né? Levará 1 hora para encher uma parte do tanque. Por sua vez, a segunda torneira em 1 hora, ela encherá meio tanque, já que ela enche o tanque em 2 horas, então meia para ela em 1 hora. Mesmo processo, se a terceira torneira, torneira C, enche o tanque em 3 horas, em 1 hora ela encherá 1/3. Bom, gente, vamos aqui adicionar as 3 condições de 1 hora, né? Ficamos a depender de 1, que aqui já estava cheio, 1/2, para cá a segunda, 1/3 para a terceira. Adicionado os 3, conforme vimos há pouco, precisamos fazer o mínimo, né? O mínimo entre o 2 e o 3 é o 6. Operando o mínimo, 6 por 1, 6 vezes 1, 6. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Final, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. No caso, mais 2. Ficamos a depender de 11/6 do tanque. Vem ser o quê? O que as 3 despejam, digamos, em 1 hora. Ou seja, dá mais do que o tanque. Ou seja, para o cálculo do tanque cheio, usando a condição da regra de 3, como o senhor usa? Podemos dizer que em 1 hora, as 3 torneiras funcionando chegam a 11/6 do tanque. Em X horas, ela vai fazer o tanque todo. Então, mais uma vez, vamos fazer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ficamos com X vezes 11/6, tá? Igual a 1 vezes 1. Isolando o valor de x, ficamos como? Com x valendo igual, né, a 6 vezes 1 sobre 11. Ou seja, 6/11 da hora, que foi a continha que nós fizemos há pouco, aproximadamente, né, a 32 minutos. Ou seja, o nosso tanque, com essas 3 torneiras fazendo serviço simultâneo, elas levam 32 minutos. Então, senhores, aí, problema resolvido com 3 torneiras, em enchimento pelo método tradicional. Bom, gente, esperamos ter ajudado um pouco, né? Vamos deixar esses 3 problemas aqui para os senhores, se bem que o primeiro e o segundo são problemas realmente bem práticos em cima desse nosso vídeo, e esse terceiro problema dá um pouquinho mais de trabalho. Mas temos aqui as respostas para os senhores confirmarem. No mais, gente, deixamos aqui mais uma vez a nossa página, nosso quadro, melhor dizendo, do nosso turismo na nossa terra, né? Turismo em Cascavel, Ceará.
Cascavel encontra-se em média, 57 quilômetros da nossa capital, Fortaleza. Uma cidade litorânea e bem servida pela nossa recém-inaugurada CE 040. No mais, abraço, bons estudos e até a próxima.